Estamos na reinauguração do busto de Orlando Fett, que foi presidente do Grêmio, presidente lajadense, e as pessoas da região do Vale do Taquari conhecem a história deste homem empreendedor. E temos aqui um dos grandes líderes do futebol nacional, que é o presidente do Grêmio Futebol Porto-Alegrense, Romildo Bolzan Júnior, que está, gente, fazendo um trabalho excelente. E eu lhe cumprimento primeiramente pelo seu trabalho, pela sua organização. Parabéns. Muito obrigado, ficamos honrados com essa lembrança. Caro presidente, o que significa o senhor estar aqui junto com o presidente do Conselho Deliberativo, estar homenageando Orlando Fett? Bom, em primeiro lugar, nós estamos homenageando um ex-presidente que teve duas situações históricas e importantes na construção e na formatação do clube. A primeira delas foi a criação do Conselho Deliberativo, fato que eu tomei conhecimento hoje. Sinceramente, não tinha a noção desse valor histórico. E a camiseta, a camiseta vertical com as 3 cores, que também é um símbolo eterno do Grêmio e hoje é um documento oficial do Rio Grande. E o Orlando, pela sua própria trajetória, um homem que veio do interior do Rio Grande do Sul, chega em Porto Alegre, embora o Grêmio fosse um clube incipiente, mas acaba a ser o atleta, acaba a ser o presidente, cria situações em um ano que deixaram um legado para a história, revela exatamente uma personalidade extremamente forte, uma personalidade importante, um homem de decisões que fez história e revela exatamente um dos conteúdos do Grêmio de hoje. Quer dizer, o Grêmio foi forjado em cima da bravura, em cima da indignação, da resignação, de não se conformar com derrotas, de não se conformar com situações de diversidade, procura passar por cima de tudo, mas isso não é um gesto apenas de comportamento, isso é um valor cultural. E a gente passa a compreender muito melhor por que o Grêmio chega a esses valores dos dias de hoje, por conta dos homens que foram responsáveis pela formação e pelo conteúdo de comportamento do clube. E o Orlando certamente foi uma das pessoas que influenciou nesse sentido. Então fica exatamente uma homenagem que o Grêmio faz na figura dele, mas principalmente da família, onde tem conselheiros e tem muitos gremistas. Presidente, eu não poderia deixar lhe fazer uma pergunta rápida. O senhor esperava um tão belo trabalho do Grêmio nesse Campeonato Brasileiro? Onde esse Grêmio pode chegar? Olha, o Grêmio esse ano vai chegar a Libertadores. O Grêmio disputou o Campeonato Gaúcho, foi a final, disputou a Copa do Brasil, foi às quartas de final, perdeu por um detalhe, não chegou à semifinal por um detalhe. O Grêmio é o 3º clube na tabela do Campeonato Brasileiro e aquilo que acontecia no início do ano, das nossas dificuldades, que tivemos que derrubar praticamente um plantel, adequar financeiramente os custos do futebol e do próprio clube e criar uma condição de competitividade, isso a gente sabia que ia ser difícil, porém não impossível. Porque um time que tinha Marcelo Groi, que tinha Jeromel, que tinha o Rodolfo naquela oportunidade, depois veio o Eraso, o Marcelo Oliveira, o Wallace como um jogador promissor, o próprio Michael que veio depois já no Campeonato Brasileiro, depois o Juliano, o Luan que estava se consolidando, o Pedro Rocha que se formou. Quer dizer, o Grêmio tinha um elenco suficiente para fazer boas campanhas, o que faltava era sistematizar. O Roger veio e sistematizou e potencializou esses jogadores. Então, o resultado do Grêmio de hoje não é um resultado que para nós fosse impossível de ser alcançado. Era um resultado possível, inclusive frente aos times brasileiros que nós temos aí, né? E vou dizer mais, quer dizer, nós conseguimos equacionar a questão da despesa no futebol com muito menos custo e com time competitivo. E o ano que vem nós manteremos a política dos custos, quer dizer, vamos continuar minimizando custos, mas vamos ter que ter muito mais capacidade de diagnóstico, de avaliação, de acerto, montando um time que, se chegarmos à Libertadores, será muito mais competitivo do que o time deste ano. Parabéns, presidente. Muito obrigado. Continuando aqui nas homenagens da reinauguração do busto de Orlando Fett, conversamos com o filho Walter Fett, mais conhecido como Fetão e tio, gente. Eu tenho a honra de tê-lo como tio e quero lhe parabenizar pela história do seu pai, pela dignidade do seu pai, tudo que foi dito aqui a respeito do que representa este homem para o Vale do Taquari. E para o Grêmio também, né? O Grêmio Futebol Porto-Alegrense, tão bem representado aqui pelo seu presidente, Romildo Bolzan Júnior. Tio Fetão, qual o sentimento que o senhor tem nessa manhã? Para mim é um ato extremamente sentimental. A gente fica muito comovido ouvindo todo mundo falar bem de um homem
que mal e mal chegou aos 35 anos com toda essa carroceria de trabalho aqui em Lajeado, e inclusive em Porto Alegre, no Grêmio, e uma série de outras coisas que ele participava e participou aqui em crescimento de Lajeado. O busto colocado na praça, que mostraremos agora nas imagens, uma luta para que a memória continue. E este coração aí, um homem de tanta história como o senhor também, conselheiro do Grêmio Futebol Porto Alegrense, esta ligação tanto clubística como familiar. Ora, de fato, a herança do Grêmio é familiar. Veio de pai para filho, como se diz, não é? Na história da gente. E é um prazer ser gremista, né? É algo sensacional. A gente trabalha por ele, e luta por ele, e perde e ganha, e vai levando. Tem esses companheiros, presidente como Bolzan, extraordinário, e homem que está modernizando o Grêmio, que a gente lê diariamente o progresso do Grêmio sob a direção dele. Vai ser fantástico, esse homem vai ser um dos mais falados na história do Grêmio. Fantástico. E ele veio visitar a homenagem, participar da homenagem ao meu pai aqui em Lajeado. Isso é mais fantástico ainda. Parabéns, senhor.